Pessoal, vamos aqui falar sobre Napoleão Bonaparte, um dos maiores generais e comandantes e imperadores da história. Vamos falar especificamente do porquê que ele invadiu a Rússia e porquê que essa invasão da Rússia, que ele estava no auge do poder, foi o início da sua derrocada, da sua derrota de perder o trono da França, né? O que acontece? O Napoleão, desde jovem, era um general brilhante. Ele foi conquistando territórios, teve uma campanha no Egito, que ele lutou contra os mamelucos lá do Egito. Ele dominou o norte da Itália, que estava sendo também disputado com a Áustria, França e Áustria. Ele que era da França, francês, o Napoleão. E quando chegou ao trono, ao poder, ele fez várias reformas, foi um governante brilhante também, não só general, mas como um governante brilhante, e invadiu a Áustria, derrotou um exército de austríacos junto com russos, e ele ganhou sozinho, né? A França, o exército dele ganhou sozinho. Ele invadiu, chegou até a Polônia, derrotou os prussianos, que eram os antecedentes do que hoje são os alemães, derrotou, passou por cima, uma batalha facílima, de apenas 2 horas de duração, e fez um pacto com o czar, né, o líder da Rússia, de não agressão e de mútua neutralidade, amizade, porque era interesse do Napoleão, ele não queria invadir mais a Rússia, e o czar queria parar o Napoleão para ele não invadir a Rússia. Isso não é na invasão da Rússia que a gente vai falar, não, isso aí é antes, né? E aí eles fazem esse pacto de não agressão. Ocorre que o Napoleão só tinha um inimigo, que era a Inglaterra. Até a Espanha e Portugal ele dominou. Botou o irmão dele no trono da Espanha e Portugal, a corte portuguesa, fugiu aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, em 1808. E ele invadiu Portugal também. Então toda a Europa, a Itália, tudo era domínio da França, do Napoleão. Só a Inglaterra que ele não tinha marinha para transportar os soldados dele para a ilha da Inglaterra e derrotar, invadir a Inglaterra. Ele não tinha. Então ele só tinha uma opção: estrangular comercialmente a Inglaterra. Então ele declarou um bloqueio continental, um bloqueio econômico em que todos os países dominados ou aliados da França não iriam comercializar via marinha, navios mercantes com a Inglaterra. Não iam mandar suprimentos, não iam mandar alimentos, não iam fazer comércio, não iam vender produtos, não iam receber produtos, inclusive a Rússia, que era sua aliada no papel. E só que isso surtiu um efeito, a Inglaterra tomou um baque no início e tal, mas o Napoleão e a Rússia, né, no caso a Rússia, o czar da Rússia, ele pressionado pela nobreza da Rússia, que era contra Napoleão, porque Napoleão não era um rei legítimo, né, ele chegou ao poder após a Revolução Francesa, que decapitou na guilhotina o rei da França e a rainha da França. Então ele não era um rei hereditário, ele chegou ao poder por méritos próprios e se autoproclamou imperador por méritos próprios, né? Por sua genialidade como político, governante, militar, comandante, estrategista. Bom, que o Napoleão fez? O Napoleão pressionou a Rússia para parar de fazer comércio com a Inglaterra. Só que a Rússia ficava encebando, vasilinando e continuando fazendo comércio com a Inglaterra. E aí o Napoleão viu que a única saída era invadir a Rússia, entrar na capital da Rússia, Moscou, e forçar o czar da Rússia a se render e parar de comercializar com a Inglaterra. Era a estratégia do Napoleão. Mas falhou essa estratégia pela primeira vez, porque ele entrou com 600 mil soldados
e cavaleiros na Rússia, dominou Moscou, teve batalhas, foi perdendo soldados pelo meio do caminho, foram foi perdendo, né, e chegou em Moscou. Só que em Moscou, o czar tinha metido o pé e tinha ido para São Petersburgo, uma cidade ao norte, e lá estabeleceu a corte. E o inverno estava chegando. E o Napoleão tinha duas opções: ou ele ia para São Petersburgo, ou ele voltava para a França, porque o inverno estava chegando. Naquela época era tudo a pé e a cavalo, não tinha tecnologia, não tinha carro, não tinha mecanização nenhuma. E os soldados abarrotados com ouro, pedras preciosas, tudo que tinha em Moscou, o Napoleão achou melhor voltar para a França. Só que veio o inverno, bateu em cima, porque os soldados russos, as tropas russas que ficaram para retardar a retirada de Napoleão, as tropas russas estavam retardando de fato. O Napoleão teve que espalhar os exércitos, fazer manobra e tentar vir para a França por outro caminho e recuando aos poucos. Então, se ele tivesse vindo normal, ele chegaria com a sua tropa, com o seu exército na França e na Europa. Mas com a, o general Kutuzov da Rússia e suas tropas foi retardando pelo caminho, atropelando, fazendo batalhas e recuava, fazendo batalhas e recuava, fazendo batalhas e recuava, só para retardar e desgastar o retorno dos franceses de Napoleão. E ele perdeu quase a tropa toda no inverno. Temperaturas de menos 40 graus, você imagina, menos 40 graus, menos 40 graus. E não tinha mais suprimentos pelo caminho, porque estava tudo meio congelado. Eles já tinham consumido os recursos das plantações quando estavam invadindo, passando para ir para Moscou. Agora, na volta de Moscou, voltando para a Europa, eles tinham uma terra arrasada, que eles mesmos consumiram né, a carne dos animais, dos rebanhos que tinham, da população, a agricultura, e então passavam fome, frio, e Napoleão só chegou na França com 15 mil soldados, a maioria deles inválidos, com, como é que é aquilo que se dá, amputados, pouquíssimos canhões, pouquíssimas armas. Ele que tinha estado com 600 mil homens, ele entrou apenas e voltou apenas com, com 15 mil, levantou um exército novo na França de 200 mil jovens inexperientes, treinou rápido que fosse, porque todas as nações que estavam sob seu jugo aproveitaram que ele estava fraco, se uniram seus exércitos e derrotaram ele em várias batalhas no centro da Europa, no sul da Alemanha, no leste da França, no nordeste da França. Em 1814 ele acabou com Paris, a capital da França, ocupada pelos aliados, né, pelos soldados, pelas tropas dos exércitos dos aliados inimigos, e ele foi obrigado a abdicar do trono e foi exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, perto da Itália. Então, o motivo pelo qual Napoleão invadiu a Rússia era para obrigar o czar, prender o czar da Rússia e obrigar ele a parar de comercializar com a Inglaterra, para de fato conseguir estrangular a Inglaterra de alimentos, de produtos, e ela se render, ser forçada a ficar de joelhos e fazer a paz. Entendeu? Foi mais ou menos isso que o Hitler também tentou fazer em 1941, quando invadiu a Rússia, invadiu a União Soviética, para deixar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, também de joelhos, estrangulada. Né? Os dois tentaram a mesma coisa e não conseguiram. Tá bom? Então, espero que eu tenha agregado algum conhecimento, algum valor, principalmente para quem precisa aprender para fazer alguma prova, alguma coisa, Enem, colégio e tal, da era napoleônica. Essa parte da era napoleônica, da invasão da Rússia, do bloqueio continental, que fracassou e que ele foi deposto e teve a sua derrota, está aqui explicado. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, ative o sininho das notificações, e você que está me vendo pelo YouTube,
aqui, só clicar nesse link aqui em cima e você já cai no YouTube dentro do meu canal e você se inscreva, por favor, e ative o sininho das notificações. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço e fica com Deus.